Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 7 de abril. Hoje é dia do jornalismo, dia para celebrarmos a ética, o compromisso de sempre levar a informação correta aos nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Obrigado aí a todos os jornalistas que apoiam a gente, que apoiam o trabalho da gente, que trabalham conosco nessa empreitada. Um feliz dia para todos nós. Esse é o Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paini, falando diretamente de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos o jornal de hoje falando de política. Bloco Entendendo a Política. Bom, ontem nós nos apoiamos na edição do Estadão para levarmos até vocês números sobre o juiz do Supremo Alexandre de Moraes. Eles botaram em pauta que ele tinha comprado, Alexandre, o ministro tinha comprado em Brasília uma mansão de 12 milhões de reais. Então vamos fazer uma conta de padeiro. Ele ganha hoje em seu teto máximo, um juiz ganha, 45 mil reais por mês. Será que ele ganha 45 mil? Acho que sim, Acho que todos os juízes do Supremo ganham o teto máximo. Então, se nós somarmos 45 mil reais por 12 meses, daria 540 mil reais por ano. Essa é a grana que ele pode juntar por ano, Eu não sei se pode fazer hora extra ou coisa assim, mas eu acho que não, Porque isso se chamam penduricalhos. E eles estão tirando alguns deles, Bom, 540 mil por ano. Temer o apresentou como juiz do Supremo em 2017 e 2026, 9 anos. Deste salário, novamente, vamos fazer outra conta de padeiro. Nesse tempo, todo juiz do Supremo nesse tempo que ele está como juiz do Supremo, ele ganhou aproximadamente 4 milhões e 800 mil reais. Sem contar que no início da carreira dele nem recebia 45 mil, Era 33. Esse era o teto máximo. Daí eu não estou dizendo que nesse período não teve penduricalhos. Mas se ele tivesse sido sustentado integralmente pela mulher, a mulher dele ter comprado os relógios caríssimos que ele tem, os ternos, o cabeleireiro, aí ele teria, em todo esse tempo que ele trabalhou de juiz do Supremo, ele teria 1/3 da grana para comprar essa mansão de 12 milhões. Na realidade, eu fui muito ingênuo, Na parte onde eu mencionei uma mansão de 12 milhões. Pois ele também, nesse meio tempo de juiz do Supremo, ele adquiriu 2 apartamentos em Campos do Jordão por 4 milhões cada. Aí já dá 8 milhões. Esse mesmo apartamento que, naquela conversa de Vorcaro com sua ex-namorada, ele pronunciou Alexandre Moraes, estava em Campos. Bom, isso aconteceu só nas mensagens telefônicas de Vorcaro, Quando ele falou, Estou aqui em Campos com Alexandre Moraes. Bom,
Ao todo, o Estadão listou que Alexandre de Moraes, depois de ser o juiz do Supremo, adquiriu 17 imóveis. Será que ele, além de juiz, é corretor de imóveis também? Pessoal, a situação está cada vez mais complicada. Essa do ministro dar explicações, teria que dar, né? Ainda bem que ele não precisa dar explicações, pois é membro da maior instância de leis do país. Então, explicar o quê? O cerco está se fechando, hein? O magistrado está quase sem saída. Bom, o Estadão fez algumas contas mais aprofundadas que as minhas e viu que o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes deu uma alavancada enorme depois que ele se tornou ministro. Será que a galera não teria que botar o ministro em uma investigação de malha fina? Pois eu fiz as contas do salário modesto do juiz e ele deveria ter ganhado só 4,8 milhões durante esses 9 anos de trabalho no Supremo. Mas o Estadão, nas mesmas condições, achou 31 milhões. Eu achei quase 5, eles acharam 31. E se formos ver o escritório da família dele, tinha feito um contrato com o Banco Master de 129 milhões. Que ainda não está bem contada essa história. Pois aqueles clientes do Banco Master foram de mal a pior, né? E se o escritório da família Moraes tivesse mais alguns clientes tipo Banco Master, outros clientes que eles ganharam dinheiro assim sem defender ninguém. Pois Viviane, quando explodiu o escândalo do Master, ela pulou fora, mas já tinha recebido 20 parcelas dos 129 milhões. Então ela ganhou, aí divorcaram 70 milhões. Sem contar que a Viviane de Moraes teve seu patrimônio aumentado em 2025, que superou muitos maiores milionários do mundo. Superou Bill Gates, que é o dono da Microsoft, superou o Zuckerberg do Face, né? Será que isso não é percebido pelo leão do imposto de renda? Aquela galera que quis saber os ganhos do casal Moraes e agora estão presos? Do casal Moraes e de outros ministros, né? Como será que Toffoli arrumou dinheiro lá pro Taiaiá, resort, com jogos, que jogos é proibido no Brasil, né? Jogos de azar. Menos a loteria, porque a loteria cobra imposto. Até parece uma teoria da conspiração. Mas tem tanta coisa errada que é impossível mensurar tudo. É tão óbvio que fica uma espécie de comédia hilária. Quem vê de fora do Brasil dá muita risada e diz: não pode. Não pode acontecer isso. Essa é a situação política no Brasil. Vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias. Bom, semana Grenal e ainda tudo de cabeça para baixo. No Grêmio, antes de pensar no Grenal, tem que se apresentar na Sul-Americana. Vai lá para Montevidéu, com a grande probabilidade de que esse confronto seja utilizado um time alternativo.
Pois nesse grupo, onde se classifica apenas o primeiro, o Grêmio é a equipe mais forte. Pegou 3 equipes para jogar aí nessa sessão muito frágeis. Mas lembrando que o Remo é o time mais fraco de toda a competição e veio à Arena e levou um pontinho daqui. Então toda astúcia tem que ser usada nessa competição. Momento de desconfiança da torcida, pois o Português ainda não tem mostrado uma equipe titular à torcida. Ele fica mudando sempre. E sem contar que nos últimos 6 confrontos, o Grêmio só venceu 1. O clima está pesado para o Portuga. E o Internacional, sim, já está em clima de Grenal. O Grêmio não, mas o Inter sim. Ele vem de vitória fora de casa. Tem toda a semana para botar em prática uma estratégia para vencer o confronto. E a pergunta que fica no ar: Alan Patrick joga como titular ou fica no banco de novo? Então, sábado às 20h30, os ânimos irão se exaltar de novo. Mais um Grenal. Esse é o Bloco Esportivo, e Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness sempre dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. A educação infantil aqui em Bento Gonçalves vive um cenário complicado. Tem levado a rotina de dezenas de famílias ao limite. Quase 60 dias após o início do ano letivo, a falta de auxiliares de educação infantil impede o cumprimento da carga horária integral em diversas unidades da rede municipal. E para os pais, o que deveria ser um direito básico garantido pelo município tornou-se um verdadeiro pesadelo logístico que ameaça a manutenção dos próprios empregos. A rotina fragmentada evidencia uma contradição do sistema. Para conseguir uma vaga nas creches municipais, os pais precisam comprovar vínculos empregatícios. Mas os horários atuais inviabilizam a jornada de trabalho. Uma mãe que preferiu não se identificar relatou que o horário padrão é das 6h30 às 18 horas. Normal. E foi substituído por uma escala insustentável, onde precisa buscar o seu filho 11h30 e devolvê-lo às 13h30. E buscá-lo novamente às 17h30. Como professora, ela vê um dilema diário de ter que abandonar os seus alunos em sala de aula para não deixar o filho desamparado. Questionada sobre os sucessivos descumprimentos de prazo, a normalização havia sido prometida inicialmente para o dia 18 de fevereiro. A Prefeitura de Bento Gonçalves admitiu que 3 escolas operam atualmente com horário reduzido em um turno, afetando uma turma em cada unidade. A administração garantiu que o atendimento da creche Raio de Sol aqui da Coab voltou ao normal desde ontem, segunda-feira, dia 6. Será? E apresentou um novo cronograma de contradições para solucionar o déficit de pessoal em toda a rede ao longo desse mês.
Eu queria dizer que nós estamos fugindo do nosso roteiro. Nós estamos em abril. Em abril. E de acordo com o Poder Público, o calendário de reforço no quadro de funcionários prevê que o dia 10 desse mês, hoje é dia 7, dia 10 de abril, a homologação final do curso público vigente. E a partir do dia 13, o município iniciará a convocação dos candidatos aprovados. Na sequência, a previsão é de mais de 330 profissionais considerados aptos a serem chamados por meio de processo seletivo temporário. Enquanto aguarda o cumprimento dessas datas, a comunidade escolar segue lidando com improvisos e cobrando da gestão municipal que transforme as promessas em realidade. Essa reportagem não foi feita por nós. Ela foi apresentada no portal NB Notícias e eu achei ela bem interessante. Captei o miolo dela e apresentei para vocês aqui. Porque não pode, nós estamos em abril. Será que esse problema não teria que ser solucionado em dezembro? Em novembro? Não? Bom, nós vamos continuar falando sim, tá? Sim desse problema, até que ele for resolvido. Vai chegar no final do ano e não vai ter resolvido? Será? Agora vamos para um bloco comercial, bloco da Harmony, e nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Eu queria complementar na notícia anterior do NB Notícias da falta de professores, falta de auxiliares nas escolas municipais, que daqui a 2 anos eles vão estar aí. Eles vão estar aí para pedir voto a vocês. Preste atenção, hein? Bom, falando em política, a gente não pode não falar, né? O governo federal apresenta hoje, na terça-feira, o resultado dos mapeamentos detalhados das áreas de risco do município aqui de Bento Gonçalves. O diagnóstico faz parte do Plano Municipal de Redução de Riscos. Será revelado à comunidade durante uma audiência pública com início marcado para as 18h30 no cinema da Fundação Casa das Artes, na Avenida Planalto. O evento busca integrar a população e a administração pública na discussão de estratégias e medidas estruturais recomendadas para prevenir desastres naturais e reduzir a vulnerabilidade de diversos bairros da cidade. O projeto, então, ele é coordenado pela Secretaria Nacional de Periferias, ligada ao Ministério da Cidade, em parceria direto com o Serviço Geológico do Brasil e com o apoio da Coordenadoria da Defesa Civil do município. A elaboração do documento iniciou em outubro de 24, quando pesquisadores técnicos mapearam regiões sustentáveis ou sucessíveis, na realidade, a inundações e processos de erosismo. Bom, posteriormente, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas avaliou os setores classificados como risco de alto ou muito alto, elaborado nas propostas de engenharia
intervenção de contenção para cada localidade afetada. Então tá, a partir de hoje, então, se você tem interesse, mora em área de risco, Cinema da Casa das Artes às 18h30, é muito importante que você vá. Depois do prefeito da capital do vinho desistir de sua gestão em Bento Gonçalves para afiliar-se a outro partido e concorrer a deputado federal, o município está sendo gerido pelo antigo vice e agora prefeito Amarildo Lucatelli. Ele anunciou ontem, na segunda-feira, uma mudança estratégica no escalão da prefeitura. Carlos Quadros foi oficialmente nomeado como novo titular da Secretaria de Governo, assumindo a linha de frente da articulação política e da administração do município. Até então, Quadros estava no comando da Secretaria Municipal de Obras, cargo que ocupava desde 2019. O novo secretário possui uma longa e consolidada trajetória na administração pública, em um currículo que acumula passagens por pastas fundamentais, incluindo meio ambiente e comunicação. Além de já ter exercido a função de diretor do gabinete do prefeito e atuado na própria Secretaria do Governo em gestões passadas, agora ele volta, né? Com a saída de Quadros, a Secretaria de Obras passa a ser comandada de forma interina pelo secretário adjunto Jonathan Lima, garantindo aí a continuidade dos serviços que Quadros deixou em andamento aqui na cidade. Bom, essa é mais uma, né? Cada prefeito com a sua preferência em secretárias. Bom, a imagem de fundo hoje não poderia ser outra, né? É a Lua. Você já viu esse lado da Lua? Não. Você nunca viu. Ele foi captado pela missão Artemis 2. E a Lua não tem lado totalmente escuro como a gente imaginava, como se previa. O lado que não podemos observar também é iluminado pelo Sol. Dá uma olhada. Mas esse lado nunca fica visível daqui da Terra. Os 4 astronautas que tiraram essa linda foto já iniciaram a viagem de retorno até a Terra. A cápsula com os astronautas chegou ao ponto mais distante alcançado por um ser humano no espaço, 400 mil quilômetros longe da Terra. E agora volta ao nosso planeta. A volta está prevista para sexta-feira, que a cápsula caia no Oceano Pacífico. Pessoal, um grande abraço para vocês. Essa é a parte da Lua que ninguém nunca viu. Tá, pessoal? Um grande abraço a todos. Eu gostei muito de fazer a edição de hoje. Espero que você tenha gostado muito de ouvi-la, de vê-la. E a gente volta amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, um grande abraço!